local melhor onde a gente poderíamos estar na casa do Senhor, porque assim como disse o salmista, na casa do Senhor ele aprendia nos seus átrios. E aqui é onde a gente tem a nossa experiência de vida passada no filme. É aqui onde nós nos encontramos com a realidade e aprendemos o quanto precisamos estar íntimos de Deus, como foi falado pela nossa irmã Catarina, para nos tornarmos parecidos com Jesus. Você que nos assiste pelo Facebook, que Deus abençoe sua vida, que você possa também, nessa manhã de domingo, estar recebendo do Senhor uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Acreditamos ser um mês oportuno, um mês de crescimento para nossas vidas, que é o mês de janeiro. Não que os outros não sejam, mas sempre a gente tem procurado trabalhar algum assunto que sempre nos traz grandes aprendizados. Ao longo de, acho que uns 5 anos, a gente já vem trabalhando sempre temas específicos no verão teológico, tendo em vista que o ano de 2020 foi um ano atípico, onde nós tivemos as atividades da Escola Bíblica Dominical um pouco modificada, mas a função do verão teológico é dar essa férias, um pouco de férias aos professores, que ao longo do ano tem, nas manhãs de domingo, se preparado para estar trazendo conteúdo bíblico e doutrinário para a igreja. Aí pensamos no verão teológico ser um mês onde os professores possam estar aprendendo junto aqui com toda a igreja. Mas graças a Deus, mesmo com um ano atípico, mas mantivemos esse propósito. E nos fui sugerido, o pastor vai trabalhar o ano de 2021 acerca da intimidade com Deus. Estávamos procurando algum assunto temático para trabalhar, para vir apresentar para a igreja, mas acreditamos ser direção do Espírito Santo, tomar como ideia a mesma direção do pastor da igreja, pastor Renato, e falarmos um pouco sobre intimidade com Deus. Precisamos, a cada dia, sermos mais íntimos de Deus. A intimidade com Deus nos leva a lugares onde nós nunca tivemos e ver coisas que não chegou ainda ao nosso entendimento. Foi isso que chegou aos olhos e aos ouvidos do apóstolo Paulo, quando ele foi tomado ali em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, aos mais altos céus. Ele disse que foi dado a ele ver coisas e ouvir coisas que são inefáveis, que não chegou ao conhecimento do homem e também ele não revelou para nós. Isso é intimidade com Deus. Se pudéssemos falar mais sobre intimidade com Deus, nós falaríamos o seguinte: o próprio Jesus, quando ele ministrava ali no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Esse sim é um nível de espiritualidade, de intimidade, ao se tornar tão íntimo que ele e o Pai eram um. E quando ele fala que ele e o Pai eram um, foi motivo de ser perseguido e os judeus tentarem matá-lo, juntando pedras para atirar nele, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Seu nível de intimidade com Deus tem que ser de uma forma que provoque algo diferente nas pessoas ao lhe verem. E uma pergunta de efeito para que nós possamos começar o estudo nessa manhã. Eu não quero me demorar muito, a gente tem propósito para essa EBD do ano de 2021, para nós também controlarmos o nosso horário. Eu já falei até com o nosso pastor, para que no máximo 11h20 a gente esteja encerrando a EBD, os estudos dominicais, pensando nas nossas irmãs que ainda vão preparar almoço para seus maridos. Nós temos muitas irmãs aqui pelos quais os maridos não são crentes, não creem, não têm o mesmo credo, a mesma fé que ela, e isso leva às vezes a provar desconforto familiar, porque a esposa chega tarde em casa. Isso não é bom. A obra de Deus ela tem que ser feita tendo também esses cuidados de a gente respeitar os limites dos nossos horários. Eu acredito que quando Jesus disse, Paulo fala que tudo temos que fazer com ordem e decência, sermos cumpridores também dos nossos horários é um modo de decência. Iniciarmos os estudos no horário certo, às 9 horas, e encerrarmos aí no mais tardar 11h15, para que possamos voltar para casa e antes do meio-dia já estarmos em nossas casas.
não sairmos da igreja meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, eu acho que não é bom. Eu acho que a palavra de Deus, ela deve ser ministrada também com esse cuidado. Fica aqui essa observação. Eu acho que no próximo domingo nós iremos começar mais cedo, para que, mais tardar, 11h20, nós estejamos concluindo. Mesmo assim, eu quero falar que vamos sim trabalhar para apresentar o conteúdo que o Senhor tem colocado no meu coração, e antes de 11h20 também nós estarmos encerrando. Eu acho que é uma responsabilidade de cada preletor que vai estar ministrando aos domingos ao longo do mês de janeiro, essa responsabilidade, porque iremos estar orientando ele para assim proceder. Amém? Uma pergunta para os meus irmãos e irmãs nesta manhã seria a seguinte: se você morresse hoje, se você morresse hoje, qual seria o impacto que você provocaria na sociedade em qual você vive? Se você morresse hoje, Márcia, qual seria o impacto na sociedade? Não na sua família, mas na sociedade. Se você morresse hoje, Sóstenes, qual seria o impacto que você provocaria na sociedade que você está inserido? Se você morresse hoje, Humberto, a sociedade em qual você está inserido iria sentir falta? Iria comentar o seu legado? Isso é quando nós temos um propósito de vida pelo qual nós vivemos, e esse propósito, diante da vontade de Deus, ele vai provocar nas pessoas um impacto tremendo. Nós vamos ler sobre a vida de um homem. Eu não costumo fazer uma leitura muito extensa, mas nós vamos ler um capítulo todinho, de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E a gente vai aprender sobre o impacto que um homem causou na sociedade que ele estava inserido, pelo fato dele ser um homem de intimidade com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos estar lendo todo o capítulo. São, acredito, 15 versículos, não é muito. A gente faz essa leitura porque é uma leitura que eu acredito ser propícia a gente fazermos essa leitura toda. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura pausadamente e depois a gente vai estar discorrendo em alguns minutos acerca da vida desse homem e aprendendo algumas lições práticas para a nossa vida, com a vida desse servo de Deus. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Diga-se de passagem, eu recomendo a leitura desse livro. Eu já li esse livro diversas e diversas vezes. Eu fiz um curso, antes mesmo de ir para o seminário, eu fiz um curso somente de Atos dos Apóstolos. Passei 4 meses estudando esse livro, ali na cidade, em uma escola teológica, e aprendi muito, isso há muitos anos atrás. Agora no seminário nós fizemos novamente uma disciplina que é missão em Atos. É muito importante também, muito acrescentador, muito abençoador. Queria poder ministrar para a igreja ao longo aí dos 3 ou 4 meses, só dentro do livro de Atos dos Apóstolos, porque a história do cristianismo nasce aqui. A história da igreja nasce aqui, onde a igreja começa a se desenvolver, criar raízes e alcançar outros lugares, é tida em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso de 1 ao verso 15, diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Algumas versões aí vão falar sobre os helenistas. Depois eu explico um pouco sobre isso aí. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, quem eram os 12? Os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer comentou
contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parméas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-os, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arremeteram e ao levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas, que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nos é ouvido dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Amém? Só até aqui. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Deus de infinita bondade, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra tem sido o nosso alimento. Temos aprendido todos os dias o quão é importante termos comunhão contigo e termos intimidade com o Senhor, lendo a sua palavra, buscando o Senhor em oração. Ó Deus, mas temos a missão hoje de expor as Escrituras, mostrando, Senhor, aplicações para a nossa vida e trazer lições preciosíssimas para a tua igreja, para aqueles que nos assistem pelo Facebook, aqueles que irão nos assistir pelo YouTube em seguida, aqueles que nos visitam, Pai, aqueles que ainda não professam a fé em Ti, mas estão aqui, e que o Senhor também possa estar confortando o seu coração, trazendo uma lição preciosíssima para a sua vida nesta manhã de domingo. Acreditamos ser, Deus, uma oportunidade que temos de sermos instrumento nas Tuas mãos, de sermos usados pelo Senhor. E como servo do Senhor, Deus, humildemente te peço que Teu Espírito Santo, Pai, revele a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, porque acreditamos na revelação do Teu Espírito Santo, aquilo que nós lemos, que nós estudamos, mas o Senhor é aquele que faz muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então somente o Teu Espírito Santo nesta manhã seja o nosso ajudador, fazendo aquilo que não podemos fazer, Deus, que é tocar nos corações das pessoas, trazendo elas a essa realidade que precisam nos ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda tão somente no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Elias, pela água, viu? A Bíblia diz que até um copo d'água que você dá a um servo de Deus está contabilizado. Ó, está anotado, viu? Então, irmãos, a gente leu uma narrativa, né, de Atos dos Apóstolos. Não queremos ser profundo dentro do livro de Atos, falar sobre datas, sobre escritor, destinatário, porque acreditamos que a igreja já sabe, né, sobre esses pormenores, ano que foi escrito. Eu acho que nós devemos nos deter mais no conteúdo da palavra, porque isso é importante. E a gente vê aqui que no início do ministério
dos apóstolos, quando eles constituíram Matias para assumir o lugar de Judas, aquele que tinha se precipitado e por ter entregado o nosso Senhor Jesus de remorso, ele se atirou, morreu, se enforcou, sei lá, mas teve o seu lugar junto aos mortos. E elegeram Matias para compor o local de Judas. E os discípulos, por pregar a palavra poderosamente, testemunhando dos feitos de Jesus, a palavra diz que só em um sermão que Pedro pregou, 3.000 almas se acrescentaram à igreja. O número de pessoas começou a crescer, e com as pessoas também vêm os problemas. A família, quanto maior for ela, mais os problemas também aumentam. Assim é a igreja. Nós temos o domínio, e conhecemos praticamente a todos aqui, pelo nome, mas se essa igreja tivesse 1.000 pessoas, tínhamos muita dificuldade de conhecermos a todos. Foi assim na igreja de Jerusalém, na igreja cristã, quando começou a surgir ali em Jerusalém. E com o número de pessoas crescendo, também cresceu a necessidade entre o povo. E começou uma murmuração, começou as queixas a chegarem à igreja de Jerusalém, que as viúvas helenistas, as viúvas, os judeus que tinham sido instruídos na cultura grega, eles tinham se tornado judeus helenistas, e havia essa separação. Os judeus que eram de origem raiz começaram a desprezar aqueles que não eram judeus nativos de Jerusalém, e começaram a se esquecer das provisões das viúvas, dos necessitados. Serviam aqueles que eram da família, aqueles que eram judeus nascidos e que viviam, que tinham residência em Jerusalém. Aí a gente já começa a ver o primeiro preconceito racial dentro da igreja, surgindo ali em Jerusalém, na igreja matriz. E isso chegou aos ouvidos dos apóstolos. E os apóstolos começaram a dizer assim: olha, não é bom, não é razoável nós deixarmos o ministério da palavra, da pregação, da oração, para servir a mesa das pessoas, para levar donativos, cestas básicas, às pessoas carentes. Vamos eleger homens cheios de conhecimento, de sabedoria, que tenham o Espírito Santo, que conheceram o Senhor, que foram discípulos do Senhor, que participaram das ministrações de Jesus, e vamos constituir a esses este ofício. Isso pareceu bem a todos, e aqueles homens elegeram esses 7 primeiros diáconos da igreja. Alguém interpreta a função do diácono totalmente diferente. Mas o diácono é aquele que serve à igreja. O ofício do diácono não é um ofício tão importante que ele não possa se preocupar com as coisas menores da igreja. O diácono é aquele que serve, o diácono é aquele que abre a igreja, o diácono é aquele que fica na porta, o diácono é aquele que recebe os irmãos, o diácono é aquele que instrui, que ensina, o diácono é aquele que se preocupa com a causa do necessitado, é aquele que faz a obra do Senhor sem precisar ser visto, sem que os holofotes estejam virados para ele, para que ele se apresente. Hoje a função de diácono é ao top. O cara já é quase pastor, é diácono. Engana-se, diácono é serviço. Diaconia é servir. Se você é diácono e você não serve, você está exercendo a função errada. Diácono é serviço. E elegeram esses 7, e diante desses 7, um se destacou mais.
Nós vemos aqui também Filipe, é o outro diácono que ele vai se destacar. Filipe, com a morte de Estevão, ele sai para pregar o evangelho. A gente vê Filipe pregando o evangelho ao eunuco. Ali em Atos capítulo 8, a partir do verso 26. Né? E nós vemos também lá em Atos 13. Mas queremos falar um pouco sobre a pessoa de Estevão. Esse homem com ousadia, com fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, pregava a palavra, ministrava aos pobres com uma intensidade tremenda, que alguns começaram a observar a vida dele. Você tem que ter um relacionamento com Deus de tal forma que as pessoas comecem a observar você e comecem a ficar incomodados com a sua maneira de vida, como você vive. Foi assim que aconteceu comigo. Eu observava um amigo meu que trabalhava comigo. Nós éramos, eu ainda sou, quem é não deixa de ser, embora que você agalgue outras profissões, mas você é pedreiro. Então eu sou pedreiro. Eu tenho outras funções hoje, mas o ofício eu sei fazer. E ali eu observava um amigo meu trabalhava comigo ali na construtora Carrilho. Eu olhava ele e assim, eu via ele diferente dos demais. E eu gostava de estar perto dele. Porque um pé de árvore que tem as folhas verdes e tem fruto, atrai as pessoas para baixo. Eu gostava de estar perto dele porque eu via sempre uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de esperança. Eu escutava os louvores ali na hora do almoço, debaixo de um pé de jambre que tinha lá no canteiro de obra, castanhola. Eu me sentava perto dele porque ele ia ler a palavra, ele tinha uma reverência muito grande pela palavra. Toda vez que ele ia ler a palavra na hora do almoço, ele vestia a camisa. Ele dizia assim, eu não leio, eu não sei ler a Bíblia sem camisa. Reverência. E isso eu observava. Então, alguém que tem intimidade com Deus, as pessoas vão olhar para você e ver você diferente. E dizer assim, eu quero estar perto dele. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Porque tem coisa boa. E o relacionamento de Estevão com Deus provocou isso nos demais judeus daquela época. E eles começaram a observar e dizer assim, esse camarada está causando uma bagunça na nossa religião. Vamos apresentá-lo ao Sinédrio. Vamos levar ele para que ele seja interrogado. Mas não encontraram nele acusações. Não encontraram nele algo que pudesse manchar a sua vida. Quem tem relacionamento com Deus tem que andar de uma forma que as pessoas não encontrem brecha para lhe acusar. Não encontre brecha para provocar sua vida, encontrando mancha. Não venha fazer uma perseguição, não venha causar uma perseguição na sua vida. A palavra certa não era perseguição, a palavra certa era esquadrinhar a sua vida, fazer uma vistoria na sua vida, encontrar defeito. Não encontrando, disseram, vamos levantar testemunhas falsas para poder assim criar acusações a Estevão e esse ser condenado. E levaram Estevão para o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 anciãos, instruído na mais alta lei de Moisés, pelos quais ele julgava as causas dos judeus. E disseram, este homem não cessa de provocar, de proferir blasfêmias contra Deus e contra este santo lugar, contra a lei de Moisés. E ao escutar aquilo que os acusadores estavam dizendo, os anciões olharam para Estevão e perguntaram, é isto mesmo que você está fazendo? Está no capítulo 7, verso 1. E diz que o rosto de Estevão transparecia como um rosto de anjo. Mesmo diante de ser acusado falsamente, o semblante dele deixou
todos ainda cada vez mais furiosos, porque ele não revidava as suas acusações, antes se deixava ser cheio da glória de Deus. E o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é o maior sermão proferido por qualquer outro servo de Deus que ministrou na igreja de Jerusalém. Nem o próprio apóstolo Paulo citou tanto as escrituras em um único sermão quanto Estevão. Estevão disse: olha, se vocês acreditam que assim eu fiz, aí ele começa a relatar. Ele disse: ó, Deus chamou Abraão, esse quando ainda vivia na Mesopotâmia, era um idólatra, e ele foi habitar na terra de Padiarã, e de lá desceu para o Egito, e voltou para Padiarã, mas os seus filhos, Deus prometeu, e ali através dos patriarcas, voltaram para o Egito. A nação do Egito escravizou a nação de Israel por 400 anos, mas Deus levantou a Moisés, chamando ele ali no Monte Horebe, enviando para o Egito. Moisés tira o povo do Egito, conduz pelo deserto para a Terra Santa. Deus constitui profetas. O templo é erguido em Jerusalém por Salomão. O povo de Judá é levado cativo para a Babilônia, mas volta para Jerusalém. E o Messias vem prometido, e esse Messias é o que vocês mataram, crucificaram. É assim, essa é a fé que eu acredito. E ainda trata seus acusadores de varões, irmãos e pais, com respeito e respeitando a lei. Mesmo diante das acusações, Estevão não se intimidou. Estevão, cheio de autoridade e de poder, ele citou esse sermão mostrando qual era a fé que ele defendia e quais eram os propósitos pelos quais ele estava pregando o Evangelho. Intimidade com Deus nos leva a ter conhecimento da sua palavra, ao ponto das pessoas não poder resistir às nossas palavras. Era isso que acontecia com Estevão. Nenhum daquelas autoridades judaicas, por mais que conheciam a lei, eles não resistiam às palavras de Estevão, porque ele falava com autoridade do céu. Porque às vezes a gente fica se escondendo de pregar o Evangelho. Eu digo isso, irmãos, com propriedade, porque eu já vivi assim. Eu digo isso com propriedade, que eu não queria sair para pregar o Evangelho com medo de falar, de o inimigo se levantar, e eu não ter autoridade para repreender. Mas isso é porque nos faltava relacionamento íntimo com o Senhor. Quando os tempos vão passando e a gente vai se dedicando mais ao Senhor, se colocando diante do Senhor, sendo purificado pela palavra, em comunhão com Deus pela oração, pelo jejum, esse medo sai das nossas vidas ao ponto da gente falar com autoridade. Porque a nossa vida é uma vida no altar do Senhor, e as pessoas não vão encontrar nela brecha para nos acusar. Por isso que Estevão falava com autoridade, e ninguém podia resistir às palavras de Estevão. Foi assim também com Jesus. Ele falava com autoridade. Pedro falava com autoridade, ao ponto daquelas autoridades daquela época dizer assim: que autoridade é essa que esses falam? Autoridade do céu. Aqueles que têm intimidade com Deus falam com autoridade. Aqueles que têm intimidade com Deus falam com poder, porque a palavra nos garante isso aí. Fazendo essa parte introdutória de Atos dos Apóstolos, o que nós podemos extrair dessa passagem que nós lemos hoje? Eu enumerei alguns pontos pelos quais a gente vai estar aprendendo nessa manhã. A intimidade de Deus com Estevão, a intimidade de Estevão com Deus, era tão evidente que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo.
Veja o verso 5 do texto que nós lemos de Atos 6. Verso 5 diz que: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabemos que todo aquele que aceita Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. O selo é uma garantia pela qual você pertence a alguém. Mas não basta ser tão somente selado. Não basta tão somente ter o Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito. Porque quando você for cheio do Espírito, você vai deixar transparecer as virtudes do fruto do Espírito que estudamos nas semanas passadas. É por isso que Paulo, recomendando aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa satisfação plena só será completa quando nós formos cheios do Espírito Santo. Hoje os homens querem ser cheios de conhecimento, querem ser cheios de títulos acadêmicos. Muitos são cheios de vanglória, muitos são cheios de orgulho, muitos são cheios de arrogância, mas poucos são cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos seguir o exemplo deste servo de Deus e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que isso acontece? Quando nós começarmos a depender de Deus para todas as coisas que queremos fazer. Buscar o Senhor, ter comunhão com Ele, ouvir a voz do Espírito Santo, seguir a direção de Deus. Mas às vezes nós queremos seguir a nossa, queremos fazer da nossa forma, mas não é assim. Queremos endurecer o nosso coração, não deixamos a palavra penetrar, a palavra fazer morada em nossa vida, sermos transformados pela ação do Espírito Santo. Inicia-se ano e termina anos, e nós não mudamos, não deixamos ser instruídos pela palavra, não queremos aprender do Espírito Santo, não valorizamos a nossa liderança, não obedecemos aos nossos líderes. Temos uma vida dupla. Na igreja nós somos uma coisa, em casa nós somos outra, no trabalho somos outra, na faculdade somos outra pessoa. Não, ser cheio do Espírito Santo é deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida em qualquer lugar, em qualquer situação que você estiver. Ser cheio do Espírito Santo é estar na dependência de Deus, dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. Foi assim a vida de Estevão. Por isso que ele era cheio do Espírito Santo. Por isso que ele foi notado entre os 7. Por isso que ele teve uma vida de destaque. Por isso que ele foi chamado para servir a mesa. Diga-se de passagem que quando somos cheios do Espírito Santo, nós servimos aos outros em vez de querermos ser servidos. As pessoas na igreja hoje querem ser servidas porque não estão cheias do Espírito Santo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso desejo é servir as mesas, o nosso desejo é servir a igreja, o nosso desejo é ver esta casa repleta de pessoas, e para isso nós teremos as pessoas pelas quais Deus vai usar para convidar outras pessoas para estar conosco. Mas às vezes, por não sermos cheios do Espírito Santo, nem os próprios da nossa família nós convidamos. Nós não somos os influenciadores das pessoas, porque não estamos cheios, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a obra do Senhor venha acontecer na nossa vida. Foi assim quando observaram a Estevão.
Ele era um homem comum no meio de tantos outros, mas foi chamado para servir as mesas. Eu lembro-me que quando aqui cheguei nessa casa, há muitos anos atrás, meu primeiro serviço aqui foi tomar conta de um portão de um colégio, lá dentro do Novo Horizonte. Todo sábado de manhã, era de manhã nessa época. Aqui havia a irmã Edna, que ainda está conosco, a irmã Sandra, que mora ali em Prazeres, e a irmã Sueli, a irmã de Sandra. E elas tinham um trabalho de evangelização com crianças dentro do Novo Horizonte. E elas serviam sopa àquelas crianças e ministravam a palavra. E ali eu fui convidado para tomar conta do portão daquele colégio, para as crianças não saírem para a rua, dentro do Novo Horizonte. E todo sábado eu ia servir sopa àquelas crianças. Foi ali onde o Senhor começou a me ensinar lições preciosíssimas. A gente, às vezes, está fazendo algo hoje e a gente não está vendo dar frutos, não tem crescimento. Eu estou perdendo tempo aqui. Não. Eu vejo crianças daquela época, pequenininhas daquela época, que hoje estão servindo a mesa nessa igreja. Karen é uma delas. Karen era pequenininha, uma menininha, mas hoje ela serve a mesa nessa igreja. Frutos plantados há mais de 15 anos atrás. Aqueles que são chamados, que Deus tem propósito, irá direcionar para fazer algo dentro da igreja ou fora da igreja. Não rejeite, faça. Estevão não rejeitou o chamado para servir as viúvas, mesmo sendo um homem poderoso em palavras, mesmo sendo um homem que fazia grandes prodígios e maravilhas, milagres, era realizado pelas mãos de Estevão, mas ele não se negou a servir as mesas. Aquilo que você faz tem grande valor para Deus, porque você está fazendo para Ele. Quando servimos as pessoas, servimos a Deus. Por isso que Estevão foi contado entre os 7, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão também era um homem cheio de sabedoria. A Bíblia diz, no verso 3, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era um homem sábio. Temos que ser sábios. Se queremos ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus e nos parecermos com Jesus, temos que ter sabedoria. Conhecimento não é a mesma coisa de sabedoria. Existem pessoas que são cheias de conhecimentos, mas são tolas. Conhecimento é a aplicação da sabedoria. Quando você é sábia, você aplica o conhecimento corretíssimo. Foi assim com Estevão. Nós vemos isso porque ele citou a lei, os profetas. E olha que foi muitas citações. Ele tinha conhecimento da palavra, mas aplicou corretamente na hora certa. O que nós vemos hoje é uma falta de respeito dos homens se agredindo nas televisão, nas mídias sociais, por falta de sabedoria. Por estar com seu coração cheio de conhecimento acadêmico, agride as pessoas, agride os seus irmãos, menospreza aqueles que servem às mesas, por discordar das ideias teológicas que eles pregam. Nunca devemos fazer isso, porque um é arminiano, o outro é calvinista.
Porque um é neopentecostal, o outro é pentecostal. Porque um é batista, o outro é assembleano. Porque um é presbiteriano, o outro é congregacional. Começa a se fazer acusações, xingamentos, semeando discórdias. Isso é falta de sabedoria. É um conhecimento jogado ao vento. Igreja, nós devemos ter sabedoria para falar a palavra, tão somente a palavra simples. Mas quando eu me dou o direito de acusar um irmão, um pastor, um servo que prega a palavra com pontos teológicos que eu não concordo, eu estou julgando o servo alheio. Eu estou me condenando. Falta de sabedoria. Você que me assiste, que tem conhecimento acadêmico invejável, meça as suas palavras quando for tratar de agredir a fé de alguém. Estevão tinha sabedoria. Ele foi escolhido entre os 7 pelo seu relacionamento com Deus, e isso mostrava que ele era um homem sábio. Devemos ser equilibrados, com sabedoria. Aí o conhecimento será aplicado de maneira certa e as pessoas não poderão resistir às nossas palavras, porque elas foram aplicadas com sabedoria. Estevão também era um homem de intimidade com Deus. Isso demonstrava através da sua fé. Devemos ter fé naquilo que proferimos, naquilo que fazemos, acreditando que Deus é aquele que irá estar nos dando força e nos ajudando. O verso 5, ele diz que Estevão era um homem cheio de fé. Mas como eu posso ser um homem cheio de fé e isso ser notório às pessoas que estão ao meu redor? Se fé é algo muito particular, cada um tem a sua fé, cada um exerce a sua fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é aquilo que a gente não pode ver, mas a gente acredita, é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. É eu dizer com todas as letras que o meu Senhor virá buscar a sua igreja, e essa convicção, eu falar com tanta convicção que as pessoas comecem a crer naquilo que eu estou falando pelas minhas convicções. Essa fé vai moldar a minha vida, essa fé vai direcionar os meus passos de uma forma que eu não venha viver de vista por aquilo que eu estou vendo, mas acreditando no milagre dia após dia. Era assim a vida de Estevão. Por isso que ele era um homem cheio de fé, que tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus demonstra fé através das suas obras. Quem tem intimidade com Deus demonstra fé naquilo que ele diz. Quem tem intimidade com Deus demonstra fé nas suas atitudes. Tenha atitudes de fé este ano. Acredite nos seus sonhos, nos seus projetos, se esforce. Eu vivia tão somente pedindo a Deus a oportunidade de poder estudar novamente. Eu parei meus estudos na 6ª série, ali no município de Itapetim. Depois de 19 anos, quando o Senhor me chamou para servir sopa, acendeu um desejo no meu coração de voltar a estudar. E eu, depois de velho, meu pai dizia que papagaio velho não aprende a falar. Eu disse, mas eu tenho que aprender, porque eu quero estudar.
Eu quero fazer o curso de teologia. Eu quero fazer bacharel. Eu não quero fazer o médio. Mas para isso eu tenho que ter a ficha 19. Fé te leva a alcançar os teus propósitos. E um dia de sábado, eu sentado na minha sala, assistindo Silas Malafaia. Muitos criticam esse homem. Mas ele me deu uma palavra de fé. E eu peguei essa palavra. Diga-se de passagem, criticam a vida dele porque não conhece ele de perto. Mas quando você passa a conviver com a pessoa, você começa a ver que essa pessoa não é aquela que você pensava. E ele disse: você que está sentado aí no sofá. Eu disse: oxe, é comigo? Mire na lua. Agora se esforce. Porque se você não chegar na lua, você fica entre as estrelas. Eu tomei aquela palavra como um incentivo para eu voltar a estudar. E eu me matriculei depois de 19 anos que eu tinha parado de estudar. Meu primeiro dia de aula no Benedito Cunha Mello, professor de matemática, esqueci o nome dele. Ele disse, perguntando à turma: teu nome eu já conheço, tu reprovaste, teu nome fulano. Quando chegou o nome, você eu não conheço. Como é seu nome? Eu disse: Humberto. Você estudou aonde? Eu disse: estudei em tal instituição, em tal lugar, faz tantos anos. Ele disse: depois de tanto tempo, tu viesse fazer o que aqui? Tu não aprende mais nada não. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Eu fiz questão, nas disciplinas dele, que era matemática e física, eu tirar sempre nota acima da média. Wanderson, o filho da minha irmã Natalícia, me ajudava nas tardes de domingo, me ensinando as regras de 3, não sei o que mais. Eu ia para a casa dele: Wanderson, vem cá, eu quero aprender isso aqui, me ensina. Atitude de fé. Aquilo que você almeja, tenha fé. Aplique-se a isso aí. Tenha disciplina. Busque. Vá em frente. Isso é atitude de fé. Concluí, irmãos. Peguei a ficha 19. Eu disse: agora eu vou para o seminário. Passei 2 anos sem ir, mas no terceiro eu entrei. Estou terminando. Falta menos de 5% do curso para concluir. Atitude de fé. Agora se levanta as tempestades, se levanta as barreiras, os empecilhos, mas aquele que demonstra fé no coração, o Senhor honra. Atitude de fé. Estevão era um homem cheio de fé. Devemos ser pessoas crentes em Jesus, cheios de fé, acreditar nos seus ideais, nos seus planos, nos seus propósitos. Por isso que Estevão era um homem que tinha relacionamento e intimidade com Deus. E isso demonstrava através da sua fé. Estevão também era um homem cheio de poder. Verso 8. Não basta ter só o Espírito Santo, não basta ter fé, você também tem que demonstrar através de poder, autoridade. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter uma vida demonstrada através de poder. O verso 8 vai dizer isso aqui. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que enquanto Estevão servia cesta básica, Márcia, demonstrava poder, orava, o milagre acontecia, falava, o demônio saía, orava, a doença cessava. Demonstração de poder, vida no altar, vida de comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Jesus, te transforma em um crente cheio de poder. Mas nós vemos as igrejas hoje cheia de homens com conhecimentos, mas vazios de poder em sua vida, porque tem vida dupla. Na igreja é um santo, mas lá fora não queremos falar o que faz.
Uma vida de poder é uma vida que testemunha Cristo nas tuas atitudes, naquilo que você é, aquilo que você faz. As pessoas veem essa diferença em sua vida. Estevão tinha intimidade com Deus, porque ele tinha uma vida cheia de poder. Ele servia cestas básicas, mas ele demonstrava poder. E isso era notório, e as pessoas temiam as suas palavras e não podiam resistir a ele. Autoridade e poder. Precisamos de autoridade e de poder. E isso nós temos. É só colocarmos em prática. Que 2021 possamos ter uma intimidade tal com o Senhor, que venhamos demonstrar a nossa vida. Que o mundo lá fora nos respeite por aquilo que nós professamos, por aquilo que somos, por aquilo que pregamos. Porque a nossa vida demonstra uma vida de poder, debaixo da autoridade de Deus. Esse poder não é para que os holofotes sejam virados para a minha vida. Não. É para servir a igreja de Deus. Porque tudo tem o propósito é servir. Se o propósito da sua existência não é servir, você está no lugar errado. O propósito da minha existência é servir. O propósito da minha existência é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido ao mundo. A vida de Estevão demonstrava poder. O homem que tem intimidade com Deus, o homem que tem relacionamento com Deus, que se deixa parecer com Jesus, ele é um homem cheio de perdão. Sabia que o mal que assola as igrejas do século 21 não é o pecado da sexualidade, não é os desvios financeiros. O maior mal que assola as igrejas do século 21 é a falta de perdão entre irmãos. Estevão se parecia com Jesus. Nós estamos pregando, ensinando e ministrando durante o mês de janeiro, nas manhãs da Escola Bíblica Dominical, sobre intimidade com Deus. E hoje o subtema é: a intimidade com Deus nos torna parecidos com Jesus. Estevão era cheio de perdão a tal ponto que ele se parecia com Jesus até na hora da sua morte. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Veja o que acontece. 7:58. Atos, capítulo 7, versículo 60. Diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe o que foi isso? Quando Estevão proferiu aquele enorme sermão aos ouvidos dos seus acusadores, a Bíblia diz que eles rangeram os dentes. A expressão grega para ranger os dentes é cortar o coração. Os acusadores de Estevão tiveram o coração cortado pelas palavras, de tal forma que rangeram os dentes contra Estevão. Arrastaram ele de dentro do sinédrio, levaram para fora da cidade e lançaram pedras sobre ele. E ele de joelho, ele clamou: Senhor, não impute este pecado a eles. Ele se pareceu tanto com Jesus, que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
Estevão era um homem cheio de perdão. Estevão olhou para a promessa e não para as pedradas. E pôde perdoar os seus acusadores, os seus algozes, aqueles que atiravam pedras. Era uma morte terrível, uma morte por apedrejamentos. Mas ele pôde perdoar com o coração aberto, ao ponto que ele viu Jesus em pé, à destra de Deus. João viu Jesus sentado à destra de Deus, mas Jesus se levantou para receber Estevão, porque ele tinha um coração cheio de perdão. E às vezes a gente guardamos mágoa dos nossos irmãos por besteira. Isso mostra que nós não temos intimidade com Deus, que nós não nos parecemos com Jesus. Que cristianismo é esse que eu estou vivendo, que é incapaz de perdoar um irmão porque falou algo que eu não gostei? Que Jesus é esse que não pode transformar a minha vida? Mas Estevão era cheio de perdão. Sendo apedrejado, ele viu Jesus dizendo assim: vem, bendito do meu Pai. Estevão disse: Pai, não impute este pecado a eles. Amor pelas pessoas não deixa nossas vidas cheias de mágoas. Eu já falei outra vez aqui, a palavra mágoa no grego tem a sua origem águas, água de esgoto. Literalmente o grego está dizendo que a palavra mágoas é água de fossa. Água de fossa. E nós estamos guardando água de fossa em nossa vida. Mágoas não nos deixa parecido com Jesus. Temos que perdoar. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase fantástica, que ele diz que o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente. Perdoar não é você se esquecer, você não é doente, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu perdoei o meu irmão pela sua falha, e eu tenho que caminhar com ele, porque eu quero ir para o céu, e ele irá também. Para isso eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, é em vão o meu serviço, é em vão a minha oferta, e eu não serei perdoado. Porque Jesus disse: é perdoando os nossos devedores que recebereis o perdão. Saudoso São Francisco de Assis tem a sua canção fantástica, onde ele diz que é perdoando que se há perdoado, e amando que se vive para a vida eterna. Amém. Estevão era um homem cheio de fé, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de graça, mas era um homem cheio de perdão. Como precisamos de homens que sejam cheios de perdão, que não demonstrem mágoas. Eu não estou vendo, ele está vivendo a vidinha dele para lá e eu para cá, mas eu não quero relacionamento, eu não quero me encontrar, eu não quero falar, eu não quero dar bom dia, eu não quero dar a paz do Senhor. Ei, acorde. Como é que você quer que Cristo receba você? Com rancor dentro do coração? Você acha que no céu vai ter divisões, onde você pode se esconder do seu irmão, porque você não gosta dele, ou você não simpatiza com ele, ou você não tem comunhão com ele?
que é isso? Intimidade com Deus me leva a ter um coração perdoador. Intimidade com Deus me leva a ser alguém que não guarda mágoa em minha vida. Que Deus nos ajude. Que tenhamos relacionamento e intimidade com Deus a um nível que as mágoas sejam digeridas pela lavagem da palavra de Deus em nossa vida. Isso não é história de Trancoso, como dizia meu pai. Isso é a palavra de Deus que nos instrui. O impacto da morte de Estevão provocou uma revolução na comunidade de Israel naquela época. Por isso que eu fiz a pergunta inicial antes de ler o texto. Se você morresse hoje, qual seria o impacto que você provocaria na comunidade em qual você está inserido? O jovem Saulo de Tarso estava presente na morte de Estevão, e foi ele que segurou as capas dos seus apedrejadores. E ele viu aquele jovem ser apedrejado, ser morto, perdoando os seus acusadores. Daí então despertou no coração de Paulo, de Saulo: irei perseguir, irei prender, irei matar a todos que defender a seita dos nazarenos. Mas foi aí, o impacto da morte de Estevão provocou um despertamento que levou Saulo de Tarso a se tornar Paulo. Foi aí onde Saulo chega para o Sinédrio e diz: dai-me carta com autoridade para prender, arrastar estes cristãos e trazer para a prisão. E lhe foi concedido. E Saulo foi, mas teve um encontro com Jesus. Quando nós somos cheios de perdão, as pessoas que estão ao nosso redor serão impactadas de tal forma que terão encontros com Jesus. A morte de Estevão provocou uma revolução na comunidade de Israel, que todos os discípulos helenistas tiveram que vazar, sair do seu comodismo, sair da sua vida, da sua zona de conforto e pregar o evangelho nas nações circunvizinhas. Foi aí onde o evangelho alcançou os confins da terra. Começou em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Porque a morte de Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva, que levou a outros mártires seguir o seu exemplo, sem desistir da fé, pregando Jesus com autoridade, com simplicidade, com vida, com poder, com a ação do Espírito Santo, com fé, com autoridade e com perdão. Ao ponto do jovem Saulo ter um encontro com Cristo, deixar toda a sua vida de conhecimento para trás, para servir com um propósito definido, fiel ao seu Senhor, ao ponto de ser preso, torturado, mas não negar a sua fé. Mesmo diante de todas as aflições, se manter firme, porque ele viu em Estevão propósitos pelos quais ele defendia. Qual é o seu propósito de vida para 2021? Recomendo, tenha mais intimidade com Deus. Eu recomendo que essa intimidade com Deus vai deixar você se parecer com Jesus. Estevão, na hora da sua morte, ele se pareceu tanto com Jesus, que ele perdoou os seus acusadores. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam. A igreja está cheia de pessoas feridas, doentes, por não perdoar. E quando disse o reverendo Hernandes, quando a gente não perdoa as pessoas, é como se a gente estivesse tomando veneno.
esperando que a outra pessoa morra. Perdão, primeiro cura você. E quando você está curado, você tem vida plena e deixa se parecer com Jesus. Uma breve aplicação para a gente poder estar encerrando nessa manhã de domingo. Já chamando o Ministério do Louvor para compor aqui. Opere milagres enquanto você serve. Seria uma primeira aplicação para a nossa vida. Enquanto você ministra louvor, opere milagres. Enquanto você entrega cestas básicas, opere milagres. Enquanto você ministra, enquanto você ensina, enquanto você prepara a lição da escola bíblica dominical, opere milagres. Não rejeite os pequenos serviços. Foi através do chamado para servir que o nosso irmão Estevão viu Jesus em pé. Não rejeite as pequenas oportunidades que lhe são oferecidas, porque você se acha capacitado para exercer só grandes coisas na igreja. Não. Comece servindo sopa. Comece entregando mantimentos no IDE. Comece ajudando na escola bíblica dominical. Comece ajudando nos ministérios, distribuir cesta básica. Comece trazendo donativos para ser entregue. Comece ofertando para missões. Comece orando por aqueles que estão na frente. Zacarias 4:10, parte B, diz para nós não desprezarmos as coisas pequenas. Estevão teve um relacionamento tremendo com Deus, ao ponto de ver Jesus, porque não resistiu às coisas pequenas. Uma outra aplicação é: esteja pronto para quando Jesus te chamar. A ideia que nós ouvimos os pregadores da multidão falar é: Jesus capacita os quais ele chama. Meus irmãos, o reino de Deus não é feito de qualquer forma. Quando tu te prepara para dar aula nas universidades, tu quer ter um currículo bem robusto para tu apresentar naquela unidade acadêmica. Quando tu te prepara para ministrar em um escritório de advocacia, tu queres estudar com os melhores professores de direito. Quando tu te preparas para ministrar em qualquer curso desse aí, você quer ter informações convincentes. Na tua vida profissional, tu queres cada dia mais estar se profissionalizando. Mas quando parte para servir na igreja, tu tem uma demência terrível.